Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre socialização e sociabilidade. Vamos falar sobre o conceito de socialização dentro do meio onde o ser humano vive, desde quando nasce, passando por várias etapas, começando pela família, passando pela escola, convivendo com amigos, parentes, enfim, vamos verificar como que esse ser humano vai se desenvolvendo ao longo da vida. Vamos à aula! Muito bem, vamos à aula. Sociabilidade e socialização. Bom, para entendermos melhor sobre este tema, vamos começar falando pela sociabilidade, né? Todos nós, quando nascemos, nós temos algumas habilidades ou capacidades que são naturais, né? Do ser humano. Mas, de acordo com os dias, com semanas, meses e anos que vamos vivendo dentro de uma família, nós vamos adquirindo outras habilidades ou capacidades, né? De acordo com o contexto em que nós estamos inseridos, né? Esta capacidade que o ser humano tem de interagir, de observar, de repetir certas habilidades, né? É o que chamamos de sociabilidade. Podemos definir sociabilidade como a capacidade dos seres humanos de se relacionar em sociedade, né? Ou seja, as suas relações que começam lá naquele meio familiar e depois passando pela convivência entre os familiares, né, a convivência entre os amigos, né, e logo em seguida a convivência entre os colegas de escola, né, toda aquela habilidade e capacidade que o ser humano vai adquirindo de conviver, né, de se relacionar, é o que chamamos de sociabilidade. Então, sociabilidade nada mais é do que, né, a capacidade do ser humano de se relacionar. Ok? Bem, a sociabilização dos seres humanos é possível mediante a relação de interdependência, né, da espécie, assegurando a sobrevivência, o raciocínio e garantindo a sobrevivência e a manutenção dos seres humanos. Ou seja, né, todo esse processo de relação do ser humano com outros seres humanos ou com outros seres vivos, né? Essa relação de aprendizagem e de repetição, né? de habilidades, é o que vai fazendo com que o ser humano aprenda a se relacionar. Essa sociabilidade que o ser humano vai desenvolvendo ao longo, né, da vida, desde o seu nascimento, né, é o que traz, né, o que nós temos de mais importante dentro de uma sociedade, que é a socialização. A socialização, ela está com a gente desde que nós nascemos. Nós nascemos, a sociedade já estava, né, a pleno vapor, já existia, né? Como que nós vamos desenvolver, né, a capacidade de se relacionar dentro de uma sociedade que já tem suas regras, que já tem suas leis, já tem suas crenças? E como que ele vai aprender a viver nessa sociedade? Simples, se socializando. Ele tem que aprender tudo que já tinha sido construído pelas pessoas nessa sociedade. Então, a socialização nada mais é do que a constituição do meio em que o ser humano vive, começando pela família. Correto? Então, assim, desde o meio familiar, né, do convívio entre amigos, dos lugares onde frequentam, a socialização já vai fazendo parte do ser humano. Ele vai aprendendo a viver naquela sociedade em que ele está inserido. Bem, podemos estabelecer também uma questão
importante, né? A família é um fundamento básico e universal, né? Porque todas as sociedades têm organização familiar, né? As famílias não possuem o mesmo tipo de organização em todas as partes do planeta. Então, assim, a família, ela é o primeiro contato do ser humano, né? E é também, né, a possibilidade do ser humano se desenvolver, né? O primeiro contato que o ser humano tem em se desenvolver dentro de uma sociedade. Então, a base familiar, né, de acordo com o país em que esse ser humano está inserido, é o que vai fazer, é o pontapé inicial da socialização desse ser humano. Bem, temos exemplos de famílias. Por exemplo, em Madagascar, né, temos a etnia Tanala, que lá um homem, por exemplo, ele pode ter 2 ou mais mulheres, né? É o que chamamos de poliginia, ao contrário do Brasil, em que o homem ele pode ter apenas uma mulher, né? E a mulher apenas um homem. E aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Constituição das leis, né, que não permite que o ser humano, que o homem, enfim, possa ter mais de uma mulher, ao contrário dessa etnia de Madagascar. E temos um outro exemplo, que é a questão da Índia, né, que é uma outra etnia chamada Toda, na Índia, em que uma mulher pode se casar com 2 ou mais irmãos, né? É o que se chama de poliandria fraternal. Por que eu estou citando esses exemplos? Para mostrar para vocês que, de acordo com o país em que uma sociedade é constituída, tem suas diferenças. E essas diferenças, cada ser humano que vai nascendo em uma sociedade, seja ela como for, ele vai se adequando de acordo com o convívio, de acordo com o que é oferecido a ele, né? É o que nós chamamos de socialização. Outro exemplo também de socialização é a escola. A escola é o segundo lugar, né, depois da família, em que o ser humano mais se socializa, né? Inclusive, eu até citei aqui que a escola é o primeiro momento que a criança percebe que estão sendo cortados os laços de proteção familiar. É o que chamamos de comportamento emocional. Em consequência disso, a criança desenvolve a autonomia ou independência exigida pela sociedade. Então, a escola é um lugar onde o ser humano, né, desde criança, ele vai se socializando, aprendendo a socializar, convivendo com os diferentes e com a diferença. Compreende? Então é isso. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, ok?